Olá, estudante, seja bem-vindo a Intertexto. Aqui é o professor Murilo Antônio, de Redação, e no vídeo de hoje nós faremos a leitura e análise da minha redação 980. Ai, gente, eu tô muito metido. Então, antes de mais nada, por que 980? O 980 significa que um corretor frustrado, mal amado, me deu 960 e outro corretor querido, maravilhoso, me deu 1000. Esse corretor que me deu 960, ele me penalizou na competência 5, que avalia a proposta de intervenção. Ele encontrou apenas 4 elementos válidos da minha proposta e o outro corretor que me deu 1000 encontrou os 5 elementos. Tá bom? Só para a gente se situar aqui, o tema da redação foi democratização do acesso ao cinema no Brasil e nós faremos a leitura por parágrafos para dar tempo de analisar cada um, tudo bem? Então, vamos lá, parágrafo de introdução. Na mitologia grega, Tântalo foi um rei condenado a nunca saciar sua fome. Quando se aproximava das árvores para colher frutos, os galhos imediatamente se distanciavam de seu alcance. Dessa alegoria originou-se a expressão suplício de Tântalo, a qual se refere ao sofrimento daqueles que desejam algo aparentemente próximo, mas que se manifesta inalcançável. Analogamente, o contexto de muitos brasileiros se assemelha à mitológica realidade da personagem. O acesso ao cinema, apesar de próximo às classes mais abastadas, apresenta-se inalcançável a habitantes de periferias e de cidades interioranas. Esse impasse se evidencia contemporâneo não só pela inobservância governamental, mas também pela persistente desigualdade social. O que foi feito aqui nesse parágrafo de introdução? Perceba que eu abro a minha redação fazendo menção à mitologia grega. O nome dessa parte da introdução a gente chama de contextualização. Eu contextualizo o tema trazendo uma alegoria, o mito de Tântalo, que pertence a um repertório sociocultural de mitologia, tá certo? E aí, logo em seguida, eu apresento a minha tese e para amarrar esse contexto alegórico, metafórico com a minha tese, lembrando que a minha tese aqui é o deficitário acesso ao cinema no Brasil, eu utilizei a palavrinha analogamente. Essa palavra ela conecta uma realidade verossímil, essa realidade que a gente vive aqui, com uma realidade ficcional, e aí eu estabeleço uma comparação entre essas duas situações. Para terminar a minha introdução, eu coloquei 2 problemas, eu antecipei 2 problemas que eu irei desenvolver posteriormente. O problema 1 foi inobservância governamental, que é sinônimo de negligência do governo, negligência de atuação do Estado. E a segunda foi desigualdade social, essa foi a minha segunda problemática. Então, o que se espera aqui? Que eu desenvolva a inobservância governamental no D1 e a desigualdade social no D2. Vamos ver se eu fiz isso. Desenvolvimento 1. A princípio, é lícito postular que a negligência governamental fundamenta a limitada democratização do acesso ao cinema no Brasil. Isso posto, relaciona-se a essa conjuntura a teoria do filósofo francês Michel Foucault, para quem ao Estado cabe o exercício do biopoder, que corresponde à satisfatória atuação dos governos a fim de mitigar entraves sociais para a manutenção da cidadania. No entanto, percebe-se que o biopoder encontra-se incipiente no corpo social, na medida em que o constitucional direito à cultura, prescrito no artigo 215 da Carta Magna, é violado quando se nota a majoritária concentração das salas de cinema em centros urbanos e o difícil acesso a esses locais por aqueles que moram nos subúrbios e longe das metrópoles. Para além disso, soma-se a esse entrave a extinção do Ministério da Cultura em 2019, o que pode representar a escassa importância dada a bens culturais pelo poder público e menores investimentos destinados à produção cinematográfica brasileira. Repare, pessoal, que aqui nesse D1 eu apresentei 3 repertórios socioculturais. Eu apresentei o Michel Foucault, que é um filósofo francês. Eu apresentei a Constituição, o artigo 215, que prescreve o direito à cultura, e eu também fiz menção à extinção do Ministério da Cultura em 2019, com a chegada do governo Jair Bolsonaro.
Esses três repertórios, a priori, eles podem parecer que tornaram o parágrafo muito expositivo. O que significa isso? Que eu apresentei mais repertório do que apresentei minha opinião. Isso não é verdade. Se vocês lerem com atenção, vocês vão perceber que a cada menção de repertório existe uma opinião que ou desenvolve esse repertório ou se articula esse repertório, tá bom? Então, as minhas opiniões aqui foram fundamentadas, comprovadas, ratificadas por três repertórios socioculturais. Uma dica que eu posso dar a vocês é a seguinte: quando vocês se depararem com a frase temática lá no Enem, porque eu sei que quando a gente recebe a prova, a gente vai com sede ao pote, né? Querendo descobrir qual é a frase temática daquele ano. Eu, por exemplo, fiz isso. Só que eu cometi um erro. Eu li a frase temática e imediatamente eu já fui ler os textos motivadores, né? Para trazer quais ideias a coletânea trazia em relação ao tema. Não façam isso, sabe por quê? Porque quando eu terminei de ler a coletânea, porque a primeira coisa que eu faço no Enem, que eu fiz no Enem, né, foi fazer a redação, o que aconteceu? Eu fiquei muito preso às ideias da coletânea. Então eu sugiro que antes de vocês lerem os textos motivadores, que vocês façam um brainstorm, que vocês chequem aí quais repertórios vocês têm, quais ideias vocês têm, porque se você lê a coletânea imediatamente, depois fica difícil de você encontrar elementos fora da coletânea, tá bom? Por exemplo, aqui eu fiz menção ao difícil acesso que a população mais carente tem aos cinemas, porque essas pessoas moram em locais mais afastados, né? Essa era uma ideia que estava presente na coletânea, tá bom? Então talvez se eu tivesse feito esse brainstorm antes de ler os textos motivadores, eu teria seguido outro caminho argumentativo, beleza? Vamos ler agora o meu D2, desenvolvimento 2. Ademais, o pouco acesso ao cinema no Brasil é oriundo da ampla inequidade social. A par disso, Pierre Bourdieu, sociólogo francês, postula que a desigualdade é resultado não somente da discrepante aquisição de capital monetário, mas também da pífia obtenção de capital simbólico e cultural. À luz dessa perspectiva, a pouca democratização do acesso ao cinema corrobora ainda mais essa disparidade, uma vez que confirma o não acesso a bens imateriais e simbólicos que, além de entreterem, informam a população, ampliam sua capacidade crítica, bem como seu senso estético. Em adição, o alto preço dos ingressos evidencia outro impasse, visto que a maior parte dos cinemas se localiza em shopping centers, locais onerosos e próximos a regiões de maior poder aquisitivo. Não obstante, o cinema nacional, ainda pouco acessado pelos brasileiros, é valorizado e consumido internacionalmente, a exemplo do recente filme Bacurau, de Kleber Mendonça, que angariou o prêmio no Festival de Cannes, na França. Então, o que foi feito aqui no D2? Aqui no D2 eu empolguei menos e coloquei dois repertórios socioculturais. Eu fiz menção ao Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, e no fechamento do meu desenvolvimento eu apresentei o Festival de Cannes, que premiou um filme brasileiro chamado Bacurau, que eu inclusive recomendo vocês assistirem esse filme, é muito bom. E aí, o que eu fiz aqui? O Pierre Bourdieu, ele traz uma noção um pouco diferente da noção que a gente tem de desigualdade social. Porque quando a gente pensa nesse termo, a gente já costuma associá-lo à obtenção de capital monetário. E o Bourdieu, ele vai para outra linha para definir a desigualdade social. Ele afirma, olha, sim, a desigualdade social ela é explicada pela aquisição ou não de bens materiais, né, de dinheiro, mas ela também é explicada pelo desigual acesso a bens imateriais, culturais, aos diversos tipos de conhecimento, né? Então, por exemplo, a elite ela tem muito mais acesso a aprendizado de língua estrangeira, ela viaja mais, ela acessa museus, ela tem mais acesso à cultura em geral, né? A música, a filmes e tudo mais, porque o dinheiro dela possibilita isso. E essa discrepância de acesso a capital imaterial, essa discrepância de acesso a capital cultural foi apresentado aqui nesse parágrafo e era uma ideia que não estava presente na coletânea. Para além disso, eu coloquei a opinião também que esse não acesso à cultura, ele desencadeia problemas. Por quê? Porque a pessoa que
que não tem acesso ao cinema, por exemplo, ela tem menos acesso à informação, ela desenvolve um senso crítico menor, ela desenvolve uma capacidade de senso estético também menor, e tudo isso foram ideias que extrapolam a coletânea, tá bom? Contudo, lembra que eu falei que eu fiquei um pouco preso à coletânea? Eu trouxe aqui novamente uma outra ideia dos textos motivadores do Enem, que foi a questão dos shopping centers, né, que são locais onerosos e que agravam ainda mais essa democratização do acesso ao cinema, tá bom? E aí uma dúvida que muita gente tem e que a gente já pode falar um pouquinho dela aqui hoje é: eu devo ou não apresentar repertórios ou opiniões da coletânea? Meninos, é o seguinte: o segredo de uma boa redação, de uma redação acima de 900, é você colocar repertórios socioculturais extra-coletânea, ou seja, fora da coletânea. Agora, não tem problema nenhum se você pega ideias, aspectos fragmentados ali da coletânea e coloca no seu texto. Isso não tem problema, por quê? Porque você já apresentou para o corretor repertórios socioculturais que estão fora da coletânea e que te darão nota, tá bom? Agora, uma coisa que você não pode fazer é utilizar os repertórios da coletânea, somente esses repertórios e somente as ideias. Aí você vai ser penalizado porque a maior parte da população brasileira faz isso, né? A maior parte não tem acesso a tanto repertório assim para colocar na redação. Vamos ler agora a minha conclusão. E na conclusão, lembrando que foi nesse parágrafo que eu fui penalizado pelo corretor que me deu 960. Tudo bem? Vamos à leitura. Por conseguinte, é imperioso amenizar a deficitária democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nesse enfoque, cabe ao Estado, mais especificamente ao Poder Executivo, criar um plano nacional de acesso ao cinema, por meio de parcerias público-privadas, a fim de criar salas cinematográficas com preços acessíveis em locais afastados dos grandes centros urbanos, com o objetivo de melhor efetivar a cidadania. Assim, o suplício daqueles que são restringidos ao cinema não mais poderá ser comparado à alegoria de Tântalo. Pessoal, reparem que aqui no fechamento da minha conclusão eu retorno à minha introdução. Eu sugiro que vocês façam isso no texto de vocês, eu faço sempre nos meus textos, tá bom? Porque isso estabelece o que a gente chama de texto circuito, que é aquele texto que está circular e que evidencia uma estratégia, evidencia um projeto de texto bastante fortalecido. Tá bom? Reparem que aqui eu coloquei os 5 elementos que o Enem exige na proposta de intervenção. Eu coloquei o Estado como agente, eu coloquei o Poder Executivo, que é o detalhamento do agente, né? Claro que eu pensei em Ministério da Cultura, mas no meu próprio desenvolvimento eu fiz menção que esse ministério foi extinto, né? E eu descobri mais tarde que seria o Ministério da Cidadania que abarcou, né, as funções do Ministério da Cultura. Mas e como eu não tinha essa informação no momento da prova, eu coloquei Poder Executivo. Então esse foi o meu detalhamento. Como ação, eu coloquei criar um Plano Nacional de Acesso ao Cinema. O modo dessa ação, o como vai acontecer, eu fiz menção aqui a parcerias público-privadas. E o efeito, eu citei que, feito tudo isso, qual seria o efeito? Possibilitar maior acesso à cultura e efetivar a cidadania. Então, esse é o meu texto. Perceba que em todos os parágrafos houve menção a repertórios socioculturais, né? Extra coletânea, fora da coletânea. Eu sugiro que vocês façam sempre isso na redação de vocês, que facilita muito mais uma nota acima de 900 aparecer. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Semanalmente eu postarei novos vídeos. E até mais!